Posição? Bom, essa é a minha posição, né? Bom, amigo internauta, estamos de volta aqui então, mais uma vez na casa do professor Ademar Ramos, Carlos Torres e o Fred João, trazendo para vocês mais um tema agora, só que hoje a gente vai direto ao Egito, fazer uma viagem no tempo e trazer um pouco sobre o que foram as pirâmides, a grande pirâmide, né, as 3 grandes pirâmides, a esfinge, né, Carlão? O que você pode perguntar para o Ademar sobre esse aspecto? Você tem curiosidade de quê? Eu tenho curiosidade, mas nós estivemos lá e ele explicou tanta coisa, né? Foi uma aula, né? Aquela viagem ao Egito. Mas você vê, né, Ademar, aquelas 3 pirâmides, você vê que não é uma obra normal, egípcia, né? de ser humano nosso. As outras pirâmides que tem na Vale de Gizé, que são mais de 150, sim, elas parecem mesmo uma obra feita por humanos. Mas as 3 pirâmides não, e a esfinge também é um monolito, é uma pedra só esculpida. Quer dizer, da onde vem? Quem construiu aquilo ali? O mistério das pirâmides, ele não está pertinente no mundo profano. Os egiptólogos, lógico, falam que foi o povo egípcio que fez, que ela tem 5.000 anos de existência, né? Mas a história real... Não é bem assim. Não é bem assim, porque a história real das pirâmides a gente tem que voltar muito no passado, né? E chegar numa época evolutiva que nós chamamos época da Atlântida. E a Atlântida era comum construir pirâmides. Tanto é que muitas pirâmides foram criadas e construídas em todo o território atlântico, que era muito grande. Pegava do Equador para cima, não é isso? Esta segunda faixa, a faixa acima do Equador, não é isso? Que é onde ficava a maior parte dos monumentos atlânticos. Então nós temos pirâmides muito antigas. E as pirâmides do Egito, o Egito teve uma migração que veio há 400.000 anos antes do ano zero, cerca de 400.000 anos antes do ano zero, do centro onde ficava a Atlântida, que era na região do Atlântico, onde na época existiam 2 grandes ilhas, entre a Europa e a África, e entre a América do Norte e a América do Sul, que tinham outros contornos, que eram chamados Daita e Routa. Routa ficava no centro da Atlântida. Então eles construíram as pirâmides. E usando tecnologia ufológica, tecnologia dos Vimanas. Os Vimanas. E os Vimanas existem, não é isso? A tradição oculta fala dos Vimanas. Todos os livros sagrados hindus falam dos Vimanas. Até aquela batalha, né, do Mahabharata. Isso, a batalha do Mahabharata. Inclusive a doutrina secreta de Helena Ram Petrovna Blavatsky também fala dos Vimanas, né? Existe o Vimakrika Chostra, que fala dos Vimanas, né? 3 tipos de Vimanas, o esférico, o charuto e o prato. Também o Samarangana Sutradhara também fala, né? Sobre os tipos de UFOs, ou de OVNIs, ou de Vimanas. Né? Então são escritos muito antigos, de 3.500 anos atrás, como o Vimakrika Chostra. O que quer dizer Vimakrika Chostra? Quer dizer Tratado de Aeronáutica. Vimakrika é aeronáutica, Chostra é Tratado de Aeronáutica. Como que alguém poderia, 3.500 anos atrás, escrever um Tratado de Aeronáutica, né? Falando de aparelhos que se faziam invisíveis, que pairavam nos céus, se deslocavam em todas as direções, que levavam mais de 100 pessoas e que tinham 16 materiais que nada tem a ver com os materiais atuais, alumínio, metano, nada do que usa na aviação, né? E que tinham 32 compartimentos específicos, e tem até a descrição do motor do UFO, né? Então isso está nos escritos de Bharadwaj. Eu tenho isso copiado em sânscrito e feito uma versão em inglês, eu tenho parte disso. E é fantástico esse conhecimento, né? Então, entender as pirâmides, eu tenho que aceitar essa realidade. Então, internauta, vamos partir. Você pode dizer, esse cara é louco. Não sou louco. Mas você pode dizer o seguinte, eu vou considerar que ele está falando algo que é viável, tá bom? E em cima disso, então, você vai entender as pirâmides, senão você não vai entender. Nunca você vai entender. Então, existia uma tecnologia, a tecnologia dos Vimanas. E os Vimanas, eles eram construídos de um material chamado oricalco.
E o oricalco é uma chapa parecida com cobre, né? Chapa de cobre, mas não é cobre. É um metal inteligente, né? É um metal sintético, né? É mistura de metais especial, que é feito com material terreno, de tecnologia alienígena, que a gente chama, né? Ou intraterrena, Que é de Badagas, ou de né? povos De antigos, né? Aqui na face da Terra, dos Atlantes. E ele tem a capacidade, né? De levitação, capacidades de uso para tecnologias. E as pirâmides, elas foram construídas há 80 mil anos atrás. Nossa, muito mais tempo. 80 mil anos atrás, não 5 mil anos atrás. Ou seja, Muito antes do anterior. dilúvio. Antes do dilúvio. Elas foram reconstruídas, regaribadas, vamos dizer, há 5 mil anos atrás. Começaram a ser mexidas. E foi feito para E as pirâmides eram perfeitas. Elas eram, as chapas eram perfeitas, aliás, as pedras eram perfeitas, existia o material de enchimento das pedras e elas eram cobertas com oricalco. Então, se você olhava a pirâmide, ela era avermelhada, com o metal em toda ela. Então, ela tinha uma energia diferente do que a energia que tem a pirâmide hoje. Porque é comprovado que uma pirâmide tem energias, né? Sim, sim. Mas era muito mais intensa. E esse material absorve luz solar e gera uma energia, e parece labaredas em volta dela. Então, na hora que você olhava a grande pirâmide na época da Atlântida, ela era lisa, tinha oricalco, né? E ficava vermelha, saindo o fogo dela, né? Então imagina que era totalmente diferente, né? É uma máquina quântica. Máquina perfeita, ela tinha uma função. E a grande pirâmide de Quéops, né, ela está relacionada a captar energias estelares, energias cósmicas, né? E você vai saber já. Então existe uma constelação intimamente ligada com as 3 pirâmides. Pirâmide de Quéops, Kéfren e Miquerinos. A distância entre a pirâmide de Quéops e Kéfren, não é isso? É diferente da de Kéfren para Miquerinos. Ela é diferente. E elas formam um ângulo entre elas não estão alinhadas. Então, entre Quéops e Kéfren tem uma linha. Depois tem uma inclinação que vai de Kéfren para Miquerinos, não é isso? E a distância entre elas é diferente. Então, se você olhar a constelação de Órion, que é a constelação típica do verão, que a gente vê permanentemente, né? Existem as 3 Marias no cinturão de Órion. E as 3 Marias, na realidade, não são Marias, são 3 árabes. O nome delas é Mintaka, Al-Milan e Al-Mitaka. Então existe uma correlação da grande pirâmide de Quéops com Mintaka, da de Kéfren com Mintaka com Al-Milan e a de Miquerinos com Al-Mitaka. Então existe essa conexão no cinturão de Órion, né? E bem próximo de Órion tem a nebulosa de Órion lá, né? Que é uma outra galáxia que tem lá atrás. Né? E existem 4 estrelas em volta dessas 3, que forma o corpo do gigante caçador, que é Órion, né? Que são Saipher, Rigel, Betelgeuse e Betelgeuse. Betelgeuse é uma estrela vermelha muito grande. O diâmetro dessa estrela é maior do que a órbita de Marte, é muito grande. Então o nosso Sol é anãozinho perto dessa estrela Betelgeuse, né? Então a pirâmide, ela captava a energia dessas 3 estrelas de Órion. E Órion é o 6º sistema evolutivo. Ele corresponde ao 6º princípio, ele corresponde a uma consciência de semideuses. Então a Atlântida usava 3 constelações para captar energias. Esta Órion, usando as 3 pirâmides, não é isso? Que é o 6º princípio. Esse princípio que você fala é quando ainda se está muito mais lá na frente. Nós estamos vivendo o quê? O 4º princípio, né, Ademar? Então, mas o 6º princípio que eu falo é uma energia superior, não é isso? Bem maior do que o humano, que é a Terra, que é o 4º princípio, né? O 6º princípio. É o princípio de semideuses. Tanto é que os faraós eram semideuses. Ou então eles eram, se não fossem semideuses, eles eram pelo menos anjos, né, que usavam o símbolo de Ansata, né, todos eles. E também tem uma conexão com o 5º sistema, que é sistema concessional, podemos dizer, que é a constelação de Sírius, onde tem Sírius, que é o cão maior.
Então, que é o maior, a estrela principal é Sirius, que é muito brilhante, muito grande também, uma estrela interessante. E também com o nosso Cruzeiro do Sul. Tudo a ligação só. Que forma a cruz. A estrela principal é Magalhães, que é a estrela alfa do Cruzeiro do Sul, que é o quarto princípio. Então o homem está ligado ao cruzeiro. E aí vem todo o processo da cruz historicamente na face da Terra. Então a grande pirâmide ela estava ligada então a esta constelação. E naquela época ela tinha um posicionamento bem acima das pirâmides. Principalmente na época, aqui é verão, lá seria também verão praticamente, né? Porque está mais ou menos na linha do Equador, próximo ao Equador. E a grande pirâmide de Quéops tem uma capacidade. Ela divide exatamente a Terra em partes iguais, terra e água. Em partes iguais. É aí que está. Como é que faz? É uma tecnologia muito grande, né, para fazer isso. Eles têm essa tecnologia. Então simplesmente não foi construída lá, porque é aqui que vai construir. Não. Ela separa exatamente, não é isso? Metade de terra e metade de água, dos dois lados, do lado de cima e do lado de baixo. Então é um ponto especial. E desse ponto então, conectada com forças cósmicas, a gente tem então uma espécie de um centro de comando para a Terra. E os UFOs, eles seguem linhas, chamadas linhas de leis, que são linhas paralelas ao Equador. A gente chama de linhas paralelas. Então a gente tem um trópico, né? O trópico de Capricórnio no sul, o trópico de Câncer, né? E equivalente no norte. E por que eles têm que seguir? E tem os meridianos, que são as linhas verticais. Então os UFOs se deslocam nos meridianos e os UFOs se deslocam, né? Os OVNIs, os Vimanas na época da Atlântida, também nas linhas horizontais. Que era controlado pela mente, né? Então, na hora que eu tenho um ponto que divide exatamente terra e água, né, águas e terras, no norte e no sul, eu posso chegar em qualquer ponto. É como se fosse o polo magnético dos UFOs. É o polo energético dos UFOs. Onde ele se canaliza lá, capta a energia e vai para onde ele quer. Posto de gasolina. É como se fosse um posto de gasolina. Mas é o ponto de energia deles. Né? E esse comando era feito por quê? Esse é o conhecimento que o pessoal desconhece. Com certeza. Porque é o ponto principal. Por isso que as pirâmides, desculpa cortar, todas as pirâmides que existem estão numa mesma linha, né? Eles estão praticamente numa mesma linha. A maioria. México, a maioria. Quase na mesma linha. Elas estão um pouquinho defasadas. Tá? Como, por exemplo, o paralelo 14 aqui na América do Sul é fundamental para o deslocamento, é uma linha de leis, é o deslocamento ufológico atual, né? Mas na Atlântida isso era fundamental. Então ele tinha uma missão. E todo aquele material oricalco, com toda aquela energia, captava energia com muito mais intensidade. E o UFO carregava essa energia, captava essa energia através das linhas de leis e se deslocava tanto nos meridianos como nos paralelos. E foi embora essa tecnologia juntamente com o fundamento de Atlântida? Isso, com o término da Atlântida, eles deixaram de usar isso e usam outra tecnologia hoje. Mas essa era uma missão que tinha. Então dizem que era uma tumba, né? Isso não é tumba, mas isso ainda mais de Quéops, que Quéops é recente. Não tem um hierógrafo lá dentro escrito que... Não tem. Inclusive você deitou, eu deitei na tumba dele, você deitou, a gente entrou lá, eu deitei lá, para sentir a vibração de Quéops. Né? E como é que é? Tá vendo quanto tempo faz, essa vibração não tem nada, né? Mas ela tem áreas diferentes dentro dela, mas a construção da pirâmide, se você desmanchar, você vai ver que também existe uma economia lá, né? Ela não é 100% de pedras do mesmo tamanho como a gente fala, né? Tem áreas que você enche lá, né? Enche que nem cascalho, né? Então não é bem assim. Então, mas a grande parte externa, construtiva, funcional, sim, são pedras perfeitas. Como a gente vê até hoje, onde não teve corrosão por dentro, né? São pedras inclinadas, grandes, que não entra, você não consegue encaixar na gilete. Então, mas não era feito, não era uma tecnologia que eles faziam, tipo pedra líquida? Eles injetavam essa Então, aí tem a tecnologia Atlântida. Então, Atlântida, ele tinha energias poderosíssimas.
que usavam nos cristais. Você fala, caramba, como é que cristal tem essa energia, né? A energia que tem dentro de um diamante, que tem dentro de um cristal nobre, é fantástica. Então veja, a energia que tem, por exemplo, no plutônio, né? no urânio, você vê o que é essa energia. A bomba atômica é resultado disso. Então existia uma energia muito grande, né? Então o primeiro motivo é esse, que o pessoal desconhece, né? Então aí vem esta pirâmide ligada à Atlântida. E aí associa-se ao sexto sistema áureo, capta energias superiores e que dá toda aquela proteção. Tanto é que os faraós, eles tinham dois tipos de faraós. Faraós de Sírios, que é do Cão Maior, e faraós de Órion, que é exatamente dessas três estrelas. Então, por exemplo, você tem Osíris e representava a parelha Osíris Ísis, o próprio Sol, né? Um Sol maior, o Sol central da nossa galáxia, muito forte, né? Então aí vem essas energias solares, né? E existia um mentor, né? Isso que é vários mentores, vários intelectuais, cientistas atlânticos, né? Isso, que são verdadeiros anjos feito homens, né? E aí a gente tem uma figura de Amenhotep, né? Ah, você vai falar dele. Deixa eu fazer a pergunta que não quer calar, que tá aqui, eu sou prendo aqui, ó. O que tinha na tumba de Kelps que não era tumba? O que tinha, para que foi, não é uma obra normal, egípcia, né? de ser humano nosso. As outras pirâmides que tem na Vale de Gizé, que são mais de 150, sim, elas parecem mesmo uma obra feita por humanos. Mas as três pirâmides não. E a esfinge também é um monolito, é uma pedra só esculpida. Quer dizer, da onde vem? Quem construiu aquilo ali? O mistério das pirâmides, ele não está pertinente no mundo profano. Os egiptólogos, lógico, falam que foi o povo egípcio que fez, que ela tem 5.000 anos de existência, né? Mas a história real... Não é bem assim. Não é bem assim, porque a história real das pirâmides a gente tem que voltar muito no passado, né? E chegar numa época evolutiva que nós chamamos época da Atlântida. E a Atlântida era comum construir pirâmides. Tanto é que muitas pirâmides foram criadas e construídas em todo o território atlântico, que era muito grande. Pegava do Equador para cima, não é isso? Esta segunda faixa, a faixa acima do Equador, não é isso? Que é onde ficava a maior parte dos monumentos atlânticos. Então nós temos pirâmides muito antigas. E as pirâmides do Egito, o Egito teve uma migração que veio a 400... Posição? Porra. Bom. Quer sair da minha posição, né? Bom, amigo internauta, estamos de volta aqui então, mais uma vez na casa do professor Ademar Ramos, Carlos Torres e o Fred João, trazendo para vocês mais um tema agora, só que hoje a gente vai direto ao Egito, fazer uma viagem no tempo e trazer um pouco sobre o que foram as pirâmides, a grande pirâmide, né, as três grandes pirâmides, a esfinge, né, Carlão? O que você pode perguntar para o Ademar sobre esse aspecto? Você tem curiosidade de quê? Eu tenho curiosidade, mas nós estivemos lá e ele explicou tanta coisa, né? Foi uma aula, né? Aquela viagem ao Egito. Mas você vê, né, Ademar, aquelas três pirâmides, você vê que não é 400.000 anos antes do ano zero, cerca de 400.000 anos antes do ano zero, do centro onde ficava a Atlântida, que era na região do Atlântico, onde na época existiam duas grandes ilhas entre a Europa e a África, entre a América do Norte e a América do Sul, que tinham outros contornos, mesmo, que eram chamados Daita e Routa. Routa ficava no centro da Atlântida. Então eles construíram as pirâmides. E usando tecnologia ufológica, tecnologia dos Vimanas. Os Vimanas. E os Vimanas existem, não é isso? A tradição oculta fala dos Vimanas. Todos os livros sagrados hindus falam dos Vimanas. Até aquela batalha, né, do Mahabharata. Isso, a batalha do Mahabharata. Inclusive a doutrina secreta de Helena Ram Petrovna Blavatsky também fala dos Vimanas, né? Existe o Vimakrika Chostra, que fala dos Vimanas, né? Três tipos de Vimanas, o esférico,
o charuto e o prato. Também o Samarangana Sutradhara também fala, né, sobre os tipos de UFOs, ou de OVNIs, ou de Vimanas. Né? Então são escritos muito antigos, de 3.500 anos atrás, como Vimakrika Chostra. O que quer dizer Vimakrika Chostra? Quer dizer tratado de aeronáutica. Vimakrika é aeronáutica, e Chostra é tratado.